Parayan, a responsabilidade é daquele que sofre. Parte um. Jai Satchitananda. Eu me rendo a alma pura dentro de cada um com pura devoção e união. Namaskar, Namaskar, Namaskar. Jai Satchitananda. A responsabilidade é daquele que sofre. Hoje nós vamos ler esse livro. Alguém aqui está experienciando bem-aventurança. Faz um dia só que estamos lendo e já completamos dois. Tudo isso é maravilhoso. Dada diz que se você pegar uma sentença que seja nossa, se você digerir completamente, você vai chegar à libertação. É dessa forma que são essas sentenças de Dada. Nós discutimos basicamente essas quatro sentenças e na vida prática qualquer conflito que ocorra, qualquer interferência que ocorra, sempre que nós somos afetados, qualquer sofrimento que surja em qualquer interação terrena, e aí o nosso intelecto tenta encontrar alguém para culpar. Ai, aconteceu por causa dele, aconteceu por causa daquela pessoa, mas do ponto de vista espiritual, a culpa é de quem? Para encontrar de quem que é o erro, essa frase, quando tentamos encontrar de quem é o erro, essa frase de Dada é maravilhosa. Shrimad Radichandra dizia: eu recebo infinitas responsabilidades, ou que tem compaixão. Que solução tem se eu não ver as minhas próprias falhas? Se você não pode ver as suas falhas, como você vai ficar livre deste mundo? Como podemos ver as nossas próprias falhas? Você diz, tudo que eu tenho é um pouquinho de raiva, um pouquinho de apego, um pouquinho de ganância. Isso não é reconsiderar suas falhas completamente. A lei natural é que aquele que reconhece suas falhas as faz dissipar. Mas se você não reconhece as falhas, como elas vão se dissipar? Então, aqui, Dada nos dá uma excepcional chave mestra. Eles nos dá um termômetro. Se tem algum pequeno sofrimento, seja na melhor situação ou na pior situação, seja que algo aconteceu em casa, na família, em satsang, na comunidade. Se o sofrimento surge em você, a responsabilidade é sua, 100% sua. Não precisa encontrar a falha de ninguém. Se tem um conflito entre marido e esposa e a gente tenta examinar, a gente vai ver que a esposa está dormindo em paz enquanto o marido está se sentindo incomodado. Então, entenda, a falha é daquele que está sofrendo. Não existe necessidade de encontrar em ninguém mais, em cada situação. Se você mantém apenas esse tanto de consciência, então, e se isso não acontecer, se alguém faz algum dano para você, a gente fica bravo e culpa o outro dizendo ele estragou isso, ele não teve cuidado com isso. Mas se a falha foi sua, você vai checar se alguém notou, né, para esconder. E aí você esconde o fato para que ninguém veja. E quando você acaba quebrando um copo, você não vê a falha em ninguém, não é? Você devagar limpa a bagunça e faz, não, mas é porque o copo estava com sabão e aí escorregou, você vai se protegendo cada vez mais. O intelecto sempre encontra uma forma de se proteger de ser culpado. Mas nisso a justiça é exata. Quem está sofrendo é responsabilidade do que sofre. Isso não significa que se alguém está sofrendo, você deve dizer para o outro, não, olha lá, isso é sua culpa. Não. Não é assim que a frase é utilizada. É para ser usada apenas para si mesmo. Então, vamos estudar, né, como o Dada descobriu isso. De que forma o mundo é impecável e como tudo é sua própria responsabilidade. Dada revelou a ciência por trás disso neste livro. Vamos ler. A responsabilidade é daquele que sofre. A corte da natureza, aqueles que são julgados nesse mundo pode ser encontrado em todos os lugares. Então, mas o juízo natural do karma é apenas um. A responsabilidade é daquele que sofre. Essa é a única justiça. O mundo inteiro funciona assim, enquanto a vida terrena está cheia de justiça ilusória. Tudo aquilo que acontece no mundo, a justiça a responsabilidade é daquele que está sofrendo. Isso significa que se a gente comete uma falha, então, para a gente sofrer os efeitos, tantas evidências vão se juntar para esse efeito. É assim que as interações terrenas acontecem. Se essa justiça é ilusória, isso significa que a pessoa que cometeu a falha, por exemplo,
se uma pessoa joga uma pedra e outra pessoa é ferida. Então, a responsabilidade é daquele que colocou, jogou a pedra, é ilusório, enquanto a lei da natureza, que a culpa é daquele que foi ferido pela pedra. E na realidade, como isso acontece? A pessoa que está sendo ferida por causa da falha dele, senão quem falou para a pedra ir lá feri-lo? A pedra foi jogada de longe, de 20 metros, mas veja, se a pedra caísse 1 centímetro antes, não ia machucar essa pessoa. Ou se fosse 1 segundo depois, também não ia machucar a pessoa. Mas é exato, a pedra alcança, chega bem na careca da cabeça da pessoa. E se ele tivesse cabelo, ia ferir menos. É uma brincadeira, claro. Mas aconteceu que ele não tinha cabelo, ele foi ferido. Tantas dificuldades para isso surgir. Então, agora, quem colocou a pedra e a cabeça juntos? Quando a gente está no jogo, não importa quanto você decida, quando você tenta jogar uma bolinha de gude, às vezes você não consegue acertar de nenhuma forma aqui. A pedra era para cair numa árvore, mas foi na cabeça da pessoa. Então, a gente precisa entender a justiça por trás disso, que aquele que está sofrendo é porque cometeu uma falha. Você pode perguntar, e a outra pessoa que jogou a pedra não é responsabilizada? Não. Quando ele for pego, aí sim é falha dele, dada, não vê de um ponto de vista apenas, se você está sofrendo, é sua falha apenas, sua falha. Não é assim. Quando a outra pessoa é pega fazendo isso, seja o tempo, no dia, qualquer locação, todas as evidências vão se juntar para isso acontecer. É aí que a punição da falha que ele cometeu vai acontecer. Hoje nós recebemos a punição da nossa própria falha quando nós somos feridos. A nossa falha foi coberta e agora nós estamos sendo punidas por isso. É isso que nós precisamos entender. Agora, que consciência desperta vem disso? A gente precisa melhorar o carregar de novo karma. A gente tem que sofrer os efeitos daquele que já foi carregado na vida passada, agora vamos melhorar as novas causas. É assim, essa é a essência da toda a ciência de dada, manter a equanimidade durante o efeito e melhorar as causas e prevenir as causas de acontecer também. Então, para nós prevenimos que as causas aconteçam e porque a causa aconteceu no passado, nós vemos os efeitos acontecendo. Então, a gente não quer novas causas. E dada constantemente nos mostra a chave para isso. Isso, se a causa aconteceu e como destruir a causa. E como colocar a consciência desperta para que nenhuma nova causa seja carregada. Vamos continuar lendo. Nem por um single momento o mundo está regulado, sem regulação. Ele dá o prêmio para aquele que precisa ser premiado e pune aquele que precisa ser punido. O mundo não opera sem regulação. É sempre em equilíbrio, é completamente justo. Mas, porque não está na nossa visão, isso a gente não entende. Quando uma visão se torna pura, aí vamos ver tudo como justiça. Enquanto tem um egoísmo, uma perspectiva terrena, como pode ter justiça? Isso não acontece. E quando vem um correio que vai dar, o do correio que vai te dar a carta, ele dá para você, não é? Mas se ele dá pro vizinho, como você pode dar a minha carta para outra pessoa? Você não cuida disso. E aí, se o vizinho abre a sua carta por erro, você vai brigar com o vizinho. Olha, você não leu que era para outra pessoa? E todo mundo. Então, você tem uma cobra e ela só pica você, da mesma forma, o correio vai dar a carta errada, só a sua carta errada, não a do, não é, é tudo exata. Se o mosquito te picar, sim, ele vai te picar no pé e você vê, olha, você acha que o mosquito ficou lá escolhendo? Não, ele está claramente para você, tudo é de acordo com a natureza. Mesmo a loteria que as pessoas ganham na loteria, tudo isso é conta kármica que se junta. Dada diz aqui, premia aquele que é para ser premiado e pune aquele que é para ser punido. Lord Mahavira, o Tirthankara, tal senhor desse mundo, milhares e milhares de pessoas reverenciando ele, ainda assim a natureza teve que puni-lo, a natureza mantém, olha, você cometeu uma falha um dia na ignorância,
não importa que você agora é um Gnani, um Tirtânkara, não importa, mas você tem que sofrer a falha que você cometeu. Então, a natureza não deixou nem o Tirtânkara sem punição. Então, se a natureza não deixa nem o Tirtânkara, quem somos nós para dizer? Ai, aqui a gente tem todas as nossas respostas. A gente tem as respostas, significa que se a gente lê, definitivamente a gente vai ter respostas. E se nós usamos nosso intelecto, nós não ganhamos nada. É por isso que nada diz. Você vai ter todas as respostas que você necessita. Se você ter o desejo de encontrar uma solução, você pode encontrar aqui. Se você quer ver as falhas dos outros, então você não vai encontrar nenhuma resposta aqui nesse livro. Mesmo se você pode ler o livro 4 vezes, se você quiser. Você vai pensar, ah, ok. Dada pode escrever coisas, mas a gente tem que viver aqui na vida terrena. Isso não serve para nós. Isso está correto? Essa fala para aquele que quer alcançar a libertação. Não é para aquele que querem viver a vida terrena. Isso que o intelecto descobre, porque o intelecto é como um advogado, não é? Senão, ó, ele tem o Senhor dentro dele. Quem é o juiz aqui? Aquele que está se defendendo é aquele que cometeu uma falha, mas o advogado, o intelecto, é aquele que tenta afastar essa falha, esconder essa falha. Essa é a realidade. É uma falha da nossa visão. Senão, o que quer que acontece, vai continuar acontecendo. Se o marido não está presente em casa e a mulher bate na criança, isso vai ser considerado como justiça. Enquanto que ele não está consciente disso, ele estava bem com isso. Mas quando ele encontra isso, ai, mas você bateu na criança? E aí o marido sente, ai, que injustiça. Da mesma forma, em tantas situações nesse mundo que nós não estamos conscientes, não sabemos. E aí nós aceitamos como justiça, mesmo sem nem questionar. Então, é porque nós não podemos ver, nós não vemos com a visão correta, nós vemos com uma visão ilusória. Na atividade que está acontecendo no momento, o fazedor é visto como com falhas. Na verdade, existem tantas evidências que têm que acontecer para isso para algo acontecer. A gente precisa considerar tempo, espaço, o instrumento, e na realidade, se o corpo é ferido, mas a culpa não é do corpo. A culpa é do dono do corpo, aquele que diz, eu fui ferido, eu fiquei cansado, eu não posso com isso. É aquele que cometeu a falha, aquele que se torna o fazedor, se torna o sofredor. O corpo não se torna, não é o sofredor. E nenhuma das outras evidências que trazem o sofrimento, mesmo com a consciência de que, eu quero ferir aquela pessoa. Agora, o inverno tem a consciência de que ele quer deixar doente, o ar frio, quer te deixar doente, mas você fica afetado com isso. O corpo fica doente e você fica infeliz. Ai, por 3 dias eu não posso nem respirar direito. Tô com tanta tosse, eu tô tossindo a noite inteira, não tô conseguindo dormir, e aí você se sente infeliz. A responsabilidade é daquele que está sofrendo. O que o inverno pode fazer por isso? Muitas pessoas dizem, eu me sinto muito bem, a nossa saúde melhora no inverno, enquanto você ficou doente. Então, de quem que é a falha aqui? De quem que é a responsabilidade aqui? É algo sistemático, um sistema, é sistêmico. Nada opera fora da lei da natureza nem por um segundo. Leitura. Porque o Senhor do universo tem que sofrer. Esse universo, todo esse mundo está do ser. Nós somos o dono desse universo, mas por que que a gente tem que sofrer dor? Porque a gente não encontra o porquê disso, na verdade, é por causa das nossas falhas que nós estamos presos. As pessoas, ninguém vem prender a gente quando a falha é destruída, então vai ter libertação. E, na verdade, você é livre, mas você sofre a prisão por causa das falhas. Esse universo é nosso. Nós somos dono deles. Dada diz, eu era um Agnani, aquele que sem autorrealização, como vocês. Então, eu me tornei um Gnani. Então, eu experienciei que nós somos os mestres deste universo. Mas como eu consegui essa consciência? Depois de me tornar livre de toda a sensação de dono. Dono do corpo, não ser mais dono do corpo, não ser da fala, não ser dono da mente, não ser dono da esposa, não ser dono da casa, não ser dono do trabalho, não ser dono do dinheiro.
quando ele se tornou livre de ser dono de tudo isso, de cada crença de isso é meu, quando ele não permanece mais dono de nenhuma pequena coisa, então, quando Dado experienciou, eu sou o mestre de todo o universo, ele experienciou uma tremenda quantidade de bem-aventurança, um estado totalmente cheio de autoridade, o estado do mestre do universo também está disponível para você. Mas é como se fosse um príncipe agora. Mesmo que você seja o dono de todo o universo, você bebe álcool, o que vai acontecer? Você fica intoxicado, fala coisas sem sentido. Então, todo mundo pensa que é o príncipe ficou louco. Ele é o dono de tudo aquilo, mas em algum momento que ele se intoxicou, ele perdeu a consciência. E aí, porque o sofrimento acontece por causa dos nossos próprios erros. Ninguém prende a gente. Nenhuma evidência, nenhuma pessoa pode nos prender. Nós estamos presos por causa dos nossos próprios erros. Enquanto esses erros existirem, vai ter um chefe sobre nós. E nós vamos estar presos. Quando os erros são eliminados, não vai haver chefes, ninguém que mande em nós e não vai ter prisão. E que tipo de erros são esses? Na verdade, você, como ser, é completamente livre. E é por causa do dos seus erros que você tem que sofrer nessa prisão. É como a sensação que surge de que o trem perto do nosso está se movendo e a gente parece que o nosso trem que está parado está se movendo. Na verdade, não tem nenhuma conexão com o outro trem. Assim, dessa forma independente que nós somos, mas por causa da crença errônea surgir, você vai sofrendo, você vai ficando preso. Na verdade, você não está sofrendo a dor. A perna se machucou, você diz, ai, eu fiquei machucado, mas você está sofrendo por causa da crença errônea. Na realidade, você está completamente separado. Na realidade, você, como ser, está completamente livre. Mesmo uma pessoa que não é autorrealizada está completamente livre. Ele apenas acredita, isso está acontecendo comigo, me causou dano, eu sofri, a dor toma conta por causa dessa crença, senão as circunstâncias são tais que a dor vai se dissipar pela natureza, mas a crença vai se tornando a causa do sofrimento, e quando a gente vai lendo mais, a gente vê qual é o erro. Eu sou Xandubai, é o verdadeiro erro. E por causa desse erro, raiva, orgulho, manipulação, ganância permanecem existindo. Por causa de raiva, orgulho, manipulação e ganância, todo mundo neste mundo parece que está cometendo erros, e aí o sofrimento surge. Esse é o erro que Dada nos destruiu. Ele nos deu esse gnã de quem é o fazedor e quem sou eu. E do momento que esse erro é destruído, a liberdade começa. Leitura. Quando você é o juiz e você mesmo é o que defende, você mesmo é o que ataca, em que direção vai a justiça? Certamente na sua própria direção. Então, você vai tentar a justiça a seu favor, não é? Depois, com certeza, vai continuar fazendo os mesmos erros. E dessa forma, o ser vivo continua preso. Então, interiormente o juiz diz: olha, você cometeu um erro. E depois o advogado começa a defendê-lo. Mas qual é o meu erro nisso? E dessa forma, você começa a entrar nessa prisão. Para o benefício do seu próprio ser, você deve saber que, por causa das suas próprias falhas, essa prisão existe. Você está nessa prisão, aquele que está sofrendo é o responsável. Bom, naquilo que é aparente, o senso comum é uma injustiça, mas justiça, nos termos do Senhor, diz a responsabilidade é daquele que está sofrendo, e nessa justiça não tem nenhum trabalho para a justiça terrena. Puxa, Shri, veja como isso é simples. Aqui Dada revelou o mistério da alma pura, é o que julga, e o corpo é o que defende. Na realidade, é o ego que está defendendo aqui. É o intelecto, é o advogado. Agora, o que o advogado tem que defender? Você sabe que se um ladrão está roubando pela primeira vez, o juiz dentro dele vai dizer: isso está errado, você cometeu um grave erro. Mas aí o intelecto vai defender. Mas todo mundo, esses negócios devem ser roubados. Eles já roubaram muitas pessoas e começa a defender esses erros. Os erros vão sendo cobertos e aí um véu vem sobre esses erros. Então, interiormente, o juiz diz: o erro é seu, mas o advogado, dentro, o intelecto, começa a dizer.
Não, mas qual é o meu erro nisso? É porque o outro é assim, é porque é por isso que eu fico com raiva, porque o outro é desse jeito. Senão, eu não sou uma pessoa com muita raiva dizendo isso. Qual é a minha culpa nisso? O intelecto cobre o erro e no topo disso vai aumentando a nossa prisão e aumenta os nossos preocupações. Por causa da, não é pela vida terrena, é pela liberação. A gente tem que trazer a consciência de que como essa prisão foi criada. De quem é a responsabilidade dessa prisão? O fato de que esse sofrimento surgiu, na verdade, já é uma punição por uma falha sua. A responsabilidade é daquele que sofre. Vamos ler. As pessoas não estão conscientes do conhecimento em relação à realidade desse mundo, enquanto todo mundo sabe conhece o mundo relativo que vai vagando eternamente. Quando você é roubado, de quem é a falha? A outra pessoa não foi roubada. Então, só porque só o seu foi roubado, entre você e a outra pessoa, quem que é aquele que está sofrendo agora? A responsabilidade é daquele que está sofrendo, dada, viu exatamente como é, no conhecimento do ser, Gnan, que a falha é, na verdade, daquele que está sofrendo. O conhecimento secreto por trás da realidade desse mundo. As pessoas não estão conscientes do conhecimento puro, mas eles estão conscientes do conhecimento relativo. Mesmo uma criança pequena vai dizer: Olha, esse meme me enganou, me tirou dinheiro. E todo mundo vai se juntar para querer punir o homem que pegou. Mas a falha é daquele que está sofrendo. Mas por que que isso acontece? Por que que isso aconteceu com esse homem? Porque o dinheiro foi roubado do seu bolso. Veja a descoberta de dada imparcialmente, veja, se você olhar imparcialmente, por que isso aconteceu dessa forma? Porque o dinheiro foi roubado dessa pessoa e não da outra pessoa. Deve ter algum tipo de conta kármica aqui. Essa é a descoberta de dada. E dessas duas pessoas, quem está sofrendo no momento presente? Então, quem está sofrendo é que cometeu a falha. Quando o ladrão for pego, aí a falha vai ser dele. Mas hoje, aquele que foi pego no roubo é que está em falha. Dada, viu exatamente como ele é. A falha é daquele que está sofrendo. E esse é o conhecimento secreto por trás da realidade desse mundo. O conhecimento secreto é tal que depois de conhecê-lo, satisfação interior vai prevalecer. Enquanto você não sabe esse segredo, vai ter confusão, sofrimento e todos os tipos de tensão. Vamos seguir lendo. É para ser tolerado ou envolvido. As pessoas dizem que o poder da tolerância deve aumentar o poder da tolerância, mas quanto isso pode durar? A, a, mas a corda do conhecimento do ser vai até o fim. O poder da tolerância tem um limite, o conhecimento do ser é ilimitado. Esse conhecimento em si é tal que não é preciso tolerância, mesmo com pequenas coisas. Tolerar é como derreter ferro olhando com os olhos, mas enquanto o conhecimento do ser é absolutamente bem-aventurança e liberação, não precisa ser nada ser tolerado. Então, mas existe um entendimento aqui que, olha, que são contas kármicas que estão terminando e eu estou me tornando livre. A visão última vai estar na nossa consciência que a minha conta kármica está sendo resolvida e eu estou ficando livre dessa prisão. E aí a bem-aventurança vai prevalecer e aí a satisfação interior vai acontecendo. Tolerância é muito difícil, não é possível dissolver ferro com os olhos, é impossível. Mesmo assim, diz que e ainda assim a tolerância é limitada. Com um período curto de tempo você vai ficar chateado e esse sentimento prevalece interiormente. Olha, eu tolerei isso 3 vezes, eu tolerei isso 4 vezes. Quanto mais coisas eu tenho que tolerar? Ah, você vai ver, eu vou me vingar. O ego que tolera é o mesmo ego que reage. E com Gnan não há ego. O ego mostra, veja e conheça a situação e resolva com equanimidade. Então, o que vê não tem nenhum sofrimento, como uma
o fogo está queimando e aquele que vê o fogo é queimado? Não, nada acontece com aquele que olha para o fogo apenas. Se você colocar sua mão no fogo, aí sim você vai ser queimado. Da mesma forma, aqui, ver e conhecer, você não tem que tolerar. Você tem que conhecer e ver. A natureza do conhecimento é ver e conhecer. E aí, então, não precisa de nenhum sofrimento. E interiormente, a bem-aventurança absoluta. Vamos ler. Aquele que sofre dor é por causa de sua própria falha, e aquele que tem felicidade é a sua premiação. Enquanto a regulação, o equilíbrio com a crença errônea pega o instrumento. Enquanto o equilíbrio, pelas leis de Deus, a lei real, apenas pega aquele que realmente é o culpado. Essa lei é exata e não é possível fazer nenhuma mudança a ela, nenhuma. Não existe lei neste mundo que pode dar sofrimento para ninguém. Veja, as leis do mundo, existem tantas leis aqui que são citadas. O mundo não está consciente desse conhecimento secreto. A Dada revelou todas essas leis nesse mundo. Se você senta, mesmo que um livro de Dada que seja, você vai encontrar tantas leis em princípios, e está dito aqui, não existe tal ló que pode dar sofrimento para você. E se tem um erro, e não, nem Deus pode te tirar seu sofrimento. A natureza vai dizer, seja você um Deus ou não, não importa. Se você cometeu um erro, você colocou o seu dedo nisso. E aí, mas é que você é alma pura, você é Deus. Se você prevalece como Deus, se você prevalece como um pai, você vai sofrer como um pai. Se você prevalece com o ego, você vai sofrer como um ego. Se você prevalece como uma mulher, você vai sofrer como uma mulher. Porque você então não prevalece como uma alma pura? Por que você prevalece como outra coisa que não alma pura? Se você prevalece em qualquer coisa de eu sou, então você vai sofrer qualquer coisa desse eu sou. Se você prevalece como Deus, então você vai. É um convidado da natureza de esplendor. Você vai ter todas as facilidades com comida, para você por natureza, mas se você torna o que fazedor, você vai ser um sofredor. Então, está dito aqui, a lei de Deus e a lei do mundo. Na lei de Deus, aquele que é culpado vai ser pego. Você sabe quando acontece um terremoto, tem um cálculo exato daqueles que vão ser feridos. A gente pode pensar, ai, que tipo de conta kármica é essa? Pedra caindo para ferir os outros? Sim, na vida passada, pode ser que ele tenha jogado pedras em alguém no passado, quando alguém foi culpado por um crime, pode ser que a vila inteira jogou pedra nessa pessoa. Primeiro, penduraram essa pessoa numa árvore, e depois ficaram jogando pedras até matá-lo. Então, a pessoa que fez tal ato na vida passada, então ele vai ser punido agora. E ele vai receber as pedras do terremoto nessa vida. Dada explica isso de forma muito bonita. Se a gente reverencia os outros, então a gente vai ser ferido? Não. Se você cotovelar alguém, você vai ser cotovelado. O mundo é sistêmico. Cada um vai ter a punição exata do erro que foi feito. Em qualquer forma que o erro foi feito, da mesma forma a punição vai ser recebida. Pode, não é que você vai cometer um grande erro e vai ter uma punição pequena, não. É exato. A punição é proporcional ao erro. Então, com as leis do mundo, uma pessoa pode encontrar evidências incorretas. Então, se ele tem algum. Ele recebe propina, pode ser que tenha uma formação errada, mas na natureza ninguém pode mudar de nenhuma forma. Não há ninguém nascido que pode mudar a lei da natureza. Mas como a mudança pode acontecer? Se você permanece livre de apego e aversão, ninguém vai poder te ferir. Se você entra em apego e aversão, então você vai ser pego pelas leis da natureza. Então, se você ler esse livro inteiro, Dada nos mostra como melhorar as nossas causas, para chegar a um lugar onde a natureza não pode nos afetar de nenhuma forma. A natureza não vai poder nos punir e você vai poder chegar à libertação. Leitura, mesmo se esse copo de chá é quebrado por você, você vai sentir dor.
Quando você quebra, você deve tolerar, mas se o seu filho quebra o copo, vai te causar dor, preocupação, sofrimento. E isso se é entendido como uma conta kármica do seu próprio erro. Vai ter alguma dor ou preocupação? Na verdade, aquele que cria dor e preocupação apontando erros nos outros, e aquele isso só cria sofrimento de noite. E mais do que isso, você sente, eu tenho que tolerar tanto. Esse significado por trás da tolerância é mostrado de uma forma totalmente diferente aqui. Qual é o estado? Se você quebra um copo, você não sofre. Mas se alguém quebra, você tem um monte de preocupação, dor, queimação interior. Se você pode entender isso na conta do seu próprio erro, e aí nenhuma preocupação ou sofrimento vai surgir. Enquanto se você encontra falha em alguém, então vai vir dor, preocupações, essa inquietação interior. A inquietação interior vai surgir o dia inteiro e à noite também. Como resultado disso, você sente, eu tenho que tolerar tantas coisas, mas você não precisa tolerar nada. Você fez essa dor surgir, instigando-a. Não havia nenhuma dor, mas porque você viu falha em alguém, a dor, as preocupações, a inquietação interior surgiu. E é por isso que você, então, tem que tolerar. Você tem que tolerar suas próprias falhas. Senão, não tem nada aqui que precisa ser tolerado. Isso é algo muito grande. Se alguém diz, eu tenho que tolerar isso, então você deve entender que interiormente essa pessoa deve ter visto falhas nos outros. E é por isso que todo o tempo ele tem que acabar tolerando. Enquanto para nós, quando o ego diz, eu tenho que tolerar tantas coisas nisso que aconteceu, eu tolerei tanto, isso é porque o seu ego está vendo falhas. Porque as falhas são vistas, o ego tem que tolerar. Tolerar em si é sofrimento. E sofrimento significa que a falha é sua. Agnani, estava mostrando algumas palavras de Gujarati que foram usadas. Agnani, aquele que não é autorrealizado. Gnan, conhecimento do ser. Gnani, aquele que é desperto. Nimit, o instrumento que aparece, aquele que é um instrumento na descarga de karma. Nimit. Tirthankara, aquele absolutamente iluminado, Senhor que pode liberar outros. Tem um glossário, né, para quem quiser ver outras palavras.